Eu creio que a gente pode viver assim. O tema do que eu quero falar com você essa noite é: a gente pode viver assim. Diga comigo: a gente pode viver assim. Mais uma vez, a gente pode viver assim. Quem crê que nós somos empoderados em Cristo Jesus? Eu quero que você venha comigo, amém, Lagoinha? Glória a Deus, vem comigo aqui. Eu creio que o Senhor nos empodera. Eu creio que nele, como o pastor Vinícius Zulato ministrou numa canção, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não existe uma circunstância, não existe uma situação para nós, onde se a palavra do Senhor é liberada sobre a nossa vida, a gente pode viver assim. Essa noite eu quero te lembrar dos caminhos que Jesus já abriu para a sua vida. Essa noite eu quero te lembrar das direções que Deus tem para você. Elas são maiores do que qualquer plano das trevas contra a tua vida. E muitas vezes nós temos o coração firmado em nossos próprios planos, ou nosso coração firmado em realidades que foram liberadas pela maneira que nós somos criados, pelo lugar de onde nós vimos, por tantas circunstâncias. Mas a gente vai aprender a viver como Jesus quer que a gente viva. Vou dizer de novo: a gente vai viver como Jesus quer que a gente viva. A gente vai viver pela palavra dele sobre o nosso coração, amém? Se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, essa é a oração de Jesus para nós. Essa é a liberação da palavra dele para nós. Nós estamos aqui hoje como igreja, como família, como corpo, para juntos pararmos para refletir e saber que a gente pode viver assim. E ele orou dizendo o seguinte: como vocês vão viver? Qual é o caminho que eu tenho para vocês? Ele disse: vamos orar juntos essa oração? Portanto, vós orareis assim. Vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Ele vai dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus deixou para nós, dizendo: vocês podem viver assim. A gente tem uma forma de vida liberada para nós hoje. E muitos de nós hoje, a nossa geração é uma geração que busca propósitos. Qual é o meu propósito? O que Deus tem para mim? Como nós ouvimos aqui dizendo no carisma, como eu posso entender o que Deus tem para a minha vida? Eu creio que nós podemos viver tendo sentido na nossa vida. A gente pode viver assim, tendo sentido na vida. O Senhor não nos chamou para a gente viver simplesmente sobreviver. Quantos de nós só sobrevivemos? Quem está comigo aqui? A gente acorda pela manhã, a gente cumpre as nossas metas e vai vivendo isso. E nós como igreja, nós entendemos que a gente pode viver mais do que simplesmente sobreviver. A gente tem propósitos vindos de Deus para o nosso coração. E nessa oração do Pai Nosso, Jesus ele quebra protocolos, ele quebra realidades, ele traz para a igreja, ele traz para toda uma geração um princípio muito claro. Ele fala a maneira que você vai viver. Ele diz claramente que a vontade de Deus, como ela é no céu, ela vai ser feita em Orlando, ela vai ser feita dentro da tua casa. Como a vontade de Deus é realizada no céu, ela vai ser realizada na sua vida. Qual o meu propósito? É saber trazer da vontade de Deus para a minha vida aqui na terra. Qual é o meu propósito? Eu vivo para quê? Para trazer a manifestação de Deus na terra, para trazer da glória de Deus na terra. É tão forte quando você e eu paramos para pensar que Jesus, quando ele chama Deus de Pai, ele quebra a barreira da religiosidade. Intimidade com Deus era o sumo sacerdote. Intimidade com Deus, os sacerdotes podiam chegar até um certo ponto, mas Jesus, aquele jovem, ele chega e já fala: Pai. Como nós cantamos essa noite, ele já diz: Abba Pai. Ele já fala Paizinho. Jesus ele quebra a barreira da religiosidade. Jesus ele quebra uma barreira quando ele diz assim: santificado seja o teu nome. Jesus quebra uma barreira da forma que as pessoas podiam viver a santificação.
Jesus, ele veio trazer para nós, dizer o seguinte: você pode viver assim. Você pode viver assim. O Evangelho não é impossível de se viver. O Evangelho existe para a gente viver o Evangelho. A igreja não é um lugar impossível de estar. A igreja é o melhor lugar para a gente estar. O que a gente tem que entender é quando Jesus fala, você pode viver assim, como? Chamando Deus de Pai, quebrando todo impedimento, entendendo que Ele está próximo. A gente pode viver como? A gente pode viver o Evangelho, entendendo que a santificação é uma liberação, é um caminho aberto de Deus para a nossa vida. Está comigo aqui? Diga amém, aleluia. Vem comigo aqui, Lagoinha. Jesus quebrou a barreira do acesso. Jesus disse claramente isso: Pai, santifica e venha o teu reino. Há um acesso hoje que nós temos direto com Deus. A gente pode viver assim aqui em Orlando nesses dias. A gente pode viver um acesso pleno daquilo que Deus tem para o nosso coração. A gente pode viver assim, tendo sentido na vida. Jesus quebrou a barreira da distância. Jesus disse, é possível quebrar a barreira da distância. A gente pode viver assim, o céu aqui na terra. Não é o céu após a morte. Não é o céu simplesmente quando eu estou orando. É o céu na terra o tempo todo. Ouvi uns 45 amém, vou falar de novo. É o céu na terra o tempo todo. É saber trazer essa realidade. Jesus, ele disse, você pode viver assim. A gente pode viver assim, tendo sentido, tendo direcionamentos para a nossa vida, compreendendo que a palavra de Deus é clara. Ele disse, Pai que está nos céus, vem e santifica o teu nome, e traga o teu reino, e que seja feita a sua vontade na terra, como ela já está se manifestando no céu. Não é simplesmente uma prece religiosa, é a chave de acesso daquilo que Deus tem para o nosso coração. A gente pode viver assim. A gente pode viver com acesso pleno, a gente pode viver, é incrível porque o que nós mais vemos em Jesus foi acessibilidade. Jesus muitas vezes tentava se esconder, para ter até um tempo com o Pai, com o Abba, mas as pessoas estavam lá. Jesus certa vez tentou se esconder em uma casa e as pessoas chegaram e ele disse, deixa todo mundo entrar. Jesus buscava às vezes alguma forma ou outra, e nós temos alguns momentos, mas Jesus estava lá. Diga para quem está do teu lado, Deus está onde você está. Você vê que não importa se a gente está aqui hoje nesse auditório, ou se a gente domingo que vem vai estar lá na nossa igreja, lá na sede onde a gente está hoje, ou se a gente vai para uma quadra, ou se a gente vai para um ginásio, não importa onde nós estivermos, vai estar, porque Jesus está dizendo, eu quebrei toda falta de acesso, eu quebrei todo impedimento. A gente pode viver sabendo que todo lugar Deus está presente. A gente pode viver sabendo que nosso sentido da vida é trazer daquilo que já está liberado sobre nós. Já está liberado sobre nós, já está trazido para nós. Jesus ensinava os discípulos dizendo, agora vocês vão viver assim. A gente pode viver tendo sentido. Seja qual for a área que você trabalha, você traz Deus naquele trabalho. O que eu digo para você é isso, seja qual for a área que você trabalha, pode ser a mais difícil, pode ser aquele trabalho de relações com pessoas numa empresa, onde você é aquele que manda o povo embora. Meu Deus, olha o ministério que Deus tem para você, de trazer Deus para aquele momento, de trazer Deus para um cliente que você cuida do carro dele, ou que você arruma a casa dele, que você faz algo que bate uma meta de um propósito de uma empresa. Jesus está dizendo, qual é o sentido do que eu tenho para você? A gente pode viver como? A gente pode viver tendo sentido na vida, e o sentido que ele deixa claro, faça a vontade do Senhor na terra, assim como ela está acontecendo lá no céu. Eu aprendo claramente com essa palavra, que o sentido da minha vida, a gente pode viver assim, é trazer céu na terra. Muitos de nós tentamos às vezes mistificar algo que é muito simples, é muito acesso, é muito claro. Imagine se Jesus pedisse para os discípulos 10 orações diferentes,
ou várias outras formas de jejum, ou várias realidades religiosas de usos e costumes. Jesus deu para eles a oração, dizendo: com isso que eu te falo aqui, você pode viver. Eu posso viver desse jeito. Eu posso viver chamando Deus de Pai. Eu posso entender que Deus me santifica. Não existe um pecado em mim, não existe um erro maior que Deus não tenha condição de me purificar, me santificar e me dar livre acesso. Venha o teu reino, venha o reino do Senhor, venha a presença, venha a sabedoria, venha a atmosfera de Deus, assim na terra como ela é no céu. A minha vida só tem sentido quando eu consigo imprimir os princípios do céu na terra. Nossa igreja, e cada igreja aqui representada, nós existimos para trazer céu na terra. Nós não existimos para trazer placa de igreja na terra. Nós não existimos para imprimir o nome de um homem ou de pessoas na terra. Nós existimos para trazer céu na terra. Bata na mão de quem está do teu lado e diga para ele: é céu na terra. O que é céu na terra? É o lugar da presença de Deus. É o lugar da manifestação da presença de Deus. Eu creio com todo o meu coração que Jesus, a gente usa muito essa expressão aqui na Lagoinha, Jesus era leve. Jesus era leve. Jesus era um jovem, 30 anos, onde ele chegou ali em Jerusalém, ele chama, leva os discípulos para o monte e fala com eles: vocês podem viver de uma maneira, e a maneira que eu quero que vocês vivam é um princípio dessa oração. Comece a chamar Deus de Pai, Ele está perto de você. Comece a entender que existe um caminho de santificação, onde você pode ter acesso ao reino de Deus, não existe mais distância. A gente pode viver assim. A gente pode viver sabendo como saciar os desejos do nosso coração. A gente pode viver assim, sabendo como saciar os desejos do nosso coração. Só existe uma maneira. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando eu meditava sobre isso, vinha algo muito forte no meu coração. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Vamos, Lagoinha, fala alto: quem é o pão da vida? Eu creio que Ele é o pão da vida. Não tem jeito de você comer um pão inteiro de uma vez só. Quem está comigo? Eu já gosto de tomar aquele café da manhã, comer uma torradinha. Tem alguém comigo da torradinha aqui? Dá um glória a Deus. Mas você não consegue comer todas as torradas, se bem que a gente tenta. Amém, Lagoinha? Não tem jeito, mas vai uma de cada vez. Eu quero que você entenda que a provisão de Deus é a revelação do próprio pão, que é Cristo, para a sua vida. E Ele vai se revelar para você pouco a pouco. Não, vem comigo, por favor. Quando eu entendo que a gente pode viver sabendo como saciar os nossos desejos, a única realidade que pode saciar os nossos desejos é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus se você crer, dê, exalte a Ele essa noite, só Ele, não tem ninguém mais, não tem nada mais, nada mais. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Ele tem pão, Ele tem aquilo que vai saciar a sua necessidade, Ele tem como revelar para você algo dia a dia. Eu não sei como foi até hoje, mas a gente pode viver assim, a gente pode viver sabendo como saciar os nossos desejos, como um dia de cada vez, tendo a revelação de Jesus como nós nunca tivemos antes. Um dia de cada vez, crendo que Deus há de prover para nós como nunca proveu antes. A gente pode viver assim. A gente pode viver essa vida onde Ele se revela para nós dia após dia. A misericórdia dEle se renova sobre nós todas as manhãs. Aleluia. Quem está comigo aqui, Lagoinha, me ajuda a pregar aqui. Ele se renova sobre nós todas as manhãs. Ele libera sobre nós todos os dias algo como nós nunca vimos antes. A gente pode viver assim, sabendo como saciar os nossos desejos. Jesus é como um pão, o pão da vida, o pão que sacia, o pão que supre a cada dia. Seja qual for o tamanho da necessidade, Deus vai prover para você dia a dia. Diga comigo, dia a dia. A gente pode viver assim, a gente pode viver
tendo sentido na vida, a gente pode viver sabendo como saciar os nossos desejos, e a gente pode viver livre de todo o peso da culpa. Levanta tua mão, as tuas duas mãos o mais alto que você pode e diga comigo: eu não sou culpado. Diga: eu sou perdoado. Mais alto, diga, Lagoinha: eu não sou culpado, eu sou perdoado. Incrível, algo que eu sempre busquei na igreja, quando eu digo igreja, eu digo nossa família, como família. Você não pode sair da presença de Deus mais pesado do que como você entrou. Olha aí, começou o som. Você não pode sair de um lugar onde aquilo vai te oprimir, porque Deus não tem opressão para nós, Deus tem liberdade para nós. Deus tem um caminho vivo para o nosso coração, e a gente pode viver assim, livre de todo o peso da culpa. Nesse último domingo, no dia das mães, cadê as mamães aí? Eu dei um exemplo que tocou a vida de muitas pessoas. Eu falei de Batseba, como ela, aquela mulher que trouxe vergonha, trouxe situações sobre a vida com Davi, mas foi exatamente daquilo que veio de um pecado, veio de um erro, que Deus permitiu, daquilo que era tão improvável, que viesse Salomão, que viesse um rei com a sabedoria que nunca se viu igual até hoje, que tivesse um patrimônio como nunca foi registrado até hoje. Você está comigo aqui? Então eu quero te dizer que não é uma questão de carregar uma justiça própria, mas de saber que nós já fomos perdoados por todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar, a gente tem que viver, a gente pode viver como igreja assim, sem culpa, sem culpa, sem culpa alguma. A gente pode viver assim, sabendo que os nossos desejos só serão supridos e saciados em Jesus. A gente pode viver assim, tendo sentido na vida. Qual o sentido da minha vida? Trazer Deus para a terra. Trazer Deus para a terra no meu consultório, trazer Deus para a terra com meus filhos, minha esposa, meu marido, trazer Deus para a terra quando eu faço algum lazer, alguma coisa, eu estou trazendo Deus para a terra, eu estou manifestando Deus na terra. A gente pode viver assim. Foi assim que ele orou, ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ele te perdoa de toda dívida. A gente pode viver sem culpa. Essa noite eu quero que você saia aqui pelo menos uns 3 quilos menos de culpa. Amém? Emagreceu, filha, o que foi? A culpa saiu, a culpa foi embora, a gente fica leve. A palavra fala que a justiça de Deus na nossa vida, ela é saúde para os nossos ossos, ela formoseia o rosto. Eu posso ouvir um amém aqui, Lagoinha? Tem alegria de Deus na nossa vida, tem esperança, você fica leve, você fica calmo, você tem paz. Jesus disse: a gente tem que viver assim, tirar a culpa, tirar isso do nosso coração. Quero que você dê mais uma olhada à sua volta aqui, olha que lindo aqui, olha só. A gente tem que acostumar a ser igreja grande. A gente tem que aprender a pensar grande. A gente tem que aprender a estar no lugar onde Deus tem que ser Deus na nossa vida. Ou você acha que você tem um pastor que vai ficar quieto num gueto a vida inteira? Eu estou aqui, nós vamos para cima, Lagoinha. Você está me ouvindo aqui? Só está começando. Sacode teu irmão, fala: só está começando. Está com medo do quê? Balança teu irmão, fala: vamos para cima, meu irmão. Ah, não, mas não é possível, nós é imigrante, nós vim do interior, nós não sei o que, a minha mãe era assim, meu pai era assim, coitadinho de mim. Não, não tem culpa alguma sobre a nossa vida, não tem peso algum sobre a nossa igreja, nós somos livres. Isso é sobre toda a igreja, nós somos livres de culpa, existimos para cumprir um propósito. E a gente sabe como eu sacio tudo isso, só na presença de Jesus. A gente tem que começar a pensar como Ele pensa. E Jesus pensava, quando existia um templo e todo mundo tinha que ir para aquele templo, tinha que levar a sua oferta, tinha que crer que o sacerdote ia ir com a sua cara, tinha que acreditar que aquilo ali ia ser uma purificação de tanta coisa que você fez. E Jesus para tudo, Jesus fala: não é isso.
você não vai viver mais assim. Agora a gente pode viver assim, sabendo qual é o nosso propósito. A gente vai viver assim, aleluia, sabendo como nossos desejos vão ser saciados. A gente vai viver sem culpa alguma na nossa vida, e a gente vai viver superando o medo do mal. Não tenha medo do mal. Quem está comigo? Você não deve ir para a igreja porque você está com medo de morrer. Não, eu vou ler a Bíblia porque senão pode cair um raio na minha cabeça. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho medo de Deus. Eu vou viver o Evangelho porque eu tenho medo. Jesus, ele deixa claro dizendo: Pai, não nos deixes cair em tentação, mas o Senhor me livra de todo mal. Aleluia, pode aplaudir o Senhor mesmo. Ele te livra de todo mal. Nós temos uma proteção contra todo mal. Quem está comigo aqui? Vou falar de novo. Nós temos uma proteção contra todo mal. E até o mal que você fez para você, Deus é misericordioso para te perdoar daquele mal que você fez. Ah, mas você está assim porque foi culpa sua. Querido, eu vou te falar, não preciso te lembrar daquilo que você fez de errado. Estou aqui para te lembrar daquilo que Jesus fez certo. E aquilo que Ele fez certo é maior do que os erros que a gente comete. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele abre o caminho. Ele fala que a gente pode chamar Deus de Pai. Ele diz que a gente não precisa ter culpa mais alguma. Então vamos ser felizes. Vamos viver o que Ele tem para nós. Vamos viver a realidade desse Evangelho da graça do Senhor. Uma vez eu ouvi alguém dizendo sobre a Madre Teresa de Calcutá, quando ela limpava as chagas de um mendigo moribundo, já mesmo à beira da morte. E um turista foi visitá-la e viu ela fazendo aquilo e falou com ela assim: olha, eu não faria isso aqui nem por $1 milhão. E ela disse: eu também não. Eu também não estou fazendo isso nem por não tem preço. Quando a gente entende que o Senhor nos livra de todo mal, que não existe um mal contra a nossa vida, uma macumba, uma feitiçaria, uma realidade hereditária que existe na nossa casa, quando Ele fala que o Senhor nos livra de todo mal, isso faz sentido para a nossa vida. A gente pode viver assim, superando o medo do mal. A gente pode viver assim, sem deixar o medo corroer a nossa alma. Medo dos filhos saírem, medo do marido fazer algo, medo da esposa. Eu te digo nessa noite, Jesus ele fala: não tenha medo, porque Deus te livra. O Senhor me livrará de todo mal. O Senhor nos livra de todo mal. A gente pode viver assim. Essa é a vida que Deus tem para nós. E Ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória. Até quando? Para sempre. Vamos dizer comigo: reino, poder e glória. Se apresenta para quem está do teu lado. Você vai falar o seguinte: seu nome, sem constrangimento. Você vai falar seu nome e vai dizer: meu nome é André, reino, poder e glória. Que esse é o seu sobrenome. Se apresenta para quem está do teu lado, vai. E dá um grito de glória a Deus se você crê nisso que eu estou te falando aqui. Jesus está dizendo: eu quero que você traga tudo de Deus para você, amém? E aquilo que vem de Deus para você, vai voltar para Ele como reino, poder e glória. Quando você crê no que Deus tem para a tua vida, você traz para Deus reino, poder e glória. Vou falar de novo: quando você acredita na palavra dele para a tua vida, você traz para ele, não precisa, mas há um testemunho de reino, poder e glória que nós liberamos nessa terra. Deus te trouxe aqui essa noite, a gente está junto como igreja e família para eu te dizer: é tempo de ser liberado em Orlando reino, poder e glória. Na tua vida, reino, poder e glória. No teu casamento, reino, poder e glória. Na tua família, reino, poder e glória. Nas coisas mais simples que você faz, reino, poder e glória. Vem comigo, Lagoinha, receba isso em nome de Jesus. Reino, poder e glória. Quando a igreja entende que ela faz parte de um reino, que ela tem poder e que ela libera a glória, ela começa a entrar onde nunca entrou antes. Ela começa a fazer o que não fazia antes. Você começa a acessar o que não acessava antes.
Jesus termina essa oração, ela clara, dizendo: reino, poder e glória. Você não está sozinho, você está no reino. Estar no reino é quando você não consegue fazer algo e tem alguém que vai e cobre você. Quando você não tem forças, mas tem alguém que está mais forte que você e vai guardar você. Você não pegou o que eu disse? Entender o que é reino é saber que você está protegido, é saber que você está guardado. Aleluia. Quando você entende sobre poder, é saber que você está liberado para conquistas. Eu disse, existe um poder que te libera para conquistas. Vou falar de novo, há um poder que te liberou para conquistas. E ele fala sobre glória. Quem crê na glória de Deus sobre a tua vida? Que essa glória, essa liberalidade de Deus, a gente pode viver assim. A gente pode viver compreendendo que nós fazemos parte de uma família onde o legado dela é reino, poder e glória. Onde nós não vivemos presos. A gente pode viver assim, superando o medo do mal. A gente pode viver assim, livres de peso de culpa. A gente pode viver assim, sabendo como eu vou saciar os meus desejos em Cristo somente. E como isso é liberado, como um pão de cada dia. Dia após dia, o Senhor sacia o meu coração. Eu consigo viver assim. A gente pode viver assim, quando a gente tem sentido na vida. Quando a gente tem sentido, e o nosso sentido é trazer o céu na terra. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Eu creio com todo o meu coração, Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para viver essa realidade da graça dele. Deus está nos chamando. A gente pode viver assim. A gente pode viver a graça. A gente pode viver livre de medos. Na presença de Jesus não há lugar para medo. Você crê comigo, Lagoinha? Na presença de Jesus não há lugar para culpa. Na presença de Jesus não há lugar para medo do mal. Na presença de Jesus, e Ele nos chama para Deus, existe sentido para a nossa vida. Eu te convido a erguer as mãos o mais alto que você puder. Erga suas mãos, e eu creio nessa noite, é um tempo de você consagrar. É o tempo de você dizer: Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida nessa noite. A gente pode viver assim. Não é uma outra vida que Deus tem para você. Essa é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que Deus tem liberado para o nosso coração. A vida de poder, a vida de graça. Ore comigo dizendo: eu creio que sobre a minha vida não vale encantamento, que sobre a minha casa não vale opressão, mas vale a bênção de Deus. Sobre a minha vida vale a graça do Senhor. Eu viverei assim, com sentido na vida. Eu viverei assim, sem medo do mal. Eu viverei assim, dia a dia, com a revelação de Jesus. Eu viverei assim, reino, poder e glória.